Olá, bem-vindos à 11ª edição do meu blog Notas. Esta semana vamos falar um pouco de política internacional, de desporto também, alguns outros assuntos nacionais, mas o tema principal não poderia deixar de ser o desaparecimento, digamos assim, precoce, diria eu, do Nicolau Breiner. Não há muito a dizer, portanto, para mim é mais uma daquelas figuras com as quais eu cresci e que agora com muita pena acabo por ver partir, ainda para mais assim, de mansinho, sem avisar. É como digo, não há melhor do que dizer alguma coisa, as palavras. O melhor é verem o artigo que eu vou deixar nos comentários em baixo, que é um artigo do Público com vários clipes dos melhores, eu não diria os melhores momentos, mas as principais criações, algumas das principais criações e participações do Nicolau Breiner. Temos lá meia hora de Nico Dobra, temos o Eu Sou Nico, Euronico, também a participação em alguns filmes. De facto, a vida do Nicolau Breiner foi recheada de sucesso, sem dúvida. Fez também crescer, aparecer alguns nomes maiores, portanto, a nível nacional. É uma figura incontornável, no fundo, seja no teatro, na televisão, até cantava. Um dos clipes mostra exatamente isso. Ficam então as melhores contribuições desse grande senhor para o panorama televisivo nacional, das grandes criações às grandes interpretações, e lá está também a descoberta de excelentes atores. E pronto, no fundo, a vida é isto. Passando a outros assuntos, um tema também incontornável desta semana, sem dúvida, e ainda está longe, muito longe de terminar, é a corrupção no Brasil, o que começou com o caso Lava Jato. Vamos atravessar um processo de, eu não consigo perceber, mais uma vez o estrangeirismo, impeachment em vez de destituição da Dilma Rousseff, e também esta grande polémica em torno do Lula da Silva, que há uns anos surgiu um bocadinho como o salvador da pátria e agora acabamos por perceber que não é mais do que os outros, é exatamente o mesmo. Há uns anos até, durante alguns anos, vimos muitos brasileiros, saírem do Brasil para Portugal, por questões económicas, obviamente, questões económicas essas muito ligadas exatamente à corrupção. Ora bem, todos os países, no fundo, têm o seu quê de corrupção. Em Portugal existe imensa corrupção, cá às vezes chamamos-lhe outro nome, como favorecimentos ilícitos e, enfim, outras nomenclaturas, mas é corrupção. Em todos os países existe, dos países mais desenvolvidos aos mais pobres. Existe sempre a questão, e a diferença é o grau em que isso existe e depois, obviamente, a influência que isso tem a nível económico. Porque, no fundo, em Portugal, sim, as coisas estariam melhores se não houvesse tanto favorecimento dos amigalhaços e tanta corrupção, mas, felizmente, nunca chegamos, espero que nunca cheguemos ao nível que se viveu e presumo que vá voltar a viver no Brasil. Como dizia, há uns anos tivemos o fluxo de migração do Brasil para Portugal, e depois tivemos, curiosamente, principalmente no tempo de Lula da Silva, uma melhoria dos indicadores económicos no Brasil, que fez com que muitos brasileiros voltassem para o Brasil, e até muitos portugueses que tenham, portanto, a tendência inverteu-se e os portugueses é que começaram a ir para o Brasil, e agora, novamente, as condições económicas estão-se a deteriorar e por isso é possível que voltemos outra vez a ter muitos brasileiros a sair do país. Uma miséria autêntica. Puseram-se em Jogos Olímpicos, em Mundiais, com a população a passar por situações incríveis, mas melhor do que... Há dois filmes que eu gosto muito, que, portanto, o Tropa de Elite, que são o espelho espetacular do que é a política brasileira e a corrupção no Brasil. A política e a polícia. Um é mais para a polícia, o outro já envolve a política, portanto o Tropa de Elite 1 e o Tropa de Elite 2.
mas é como digo, está muito longe de terminar. Fala-se da possibilidade de um golpe militar. Não sei, ainda não parei muito para pensar nisso, mas é uma possibilidade. Ontem foram divulgadas imagens era polícias ou militares a fazer continência à população. É um sinal. É óbvio que eles também estão descontentes. Vai, portanto, depender, obviamente, principalmente das chefias, claro, porque por mais que alguns soldados queiram revoltar, há aqueles que, portanto, não é aceitam, mas seguem cegamente as hierarquias, o que, atenção, não vejo obviamente mal nenhum nisso, e como tal, por aí, obviamente que isso vai sempre depender das grandes chefias militares no Brasil. É uma possibilidade. Não sei como é que vai decorrer o processo de destituição da Dilma. Acho que não é por aí. Não sei até que ponto é que vai fazer a diferença, mas aliás, sem dúvida que no Brasil vai ter que existir uma grande volta na política. De outra forma, vão voltar ao que, eu não queria dizer ao que sempre foram, mas ao que foram nos últimos anos de uma economia horrenda. Depois, e porque obviamente a semana não foi só o Brasil, em Portugal, por exemplo, tivemos um protesto, aliás, 2 protestos, um deles em Lisboa, outro mais no norte, Matosinhos, acho eu. Lá em cima foram pessoas ligadas aos laticínios, acho eu, produtores de leite. Cá tivemos uma mega manifestação de suinicultores. Foi curioso como eu tomei a ocorrência dessa situação. Porquê? Eu venho do trabalho, passo ali, para quem conhece, obviamente agora vou falar de sítios em Lisboa muito específicos. Para quem conhece, eu venho pela Avenida do Brasil, passo na Rotunda das Calvanas, e quando cheguei aí vejo um grande aparato policial, muitos caminhões parados na berma da Avenida Santos e Castro, junto ao lado do aeroporto, um género de via rápida ao lado do aeroporto. Vejo também alguns carros particulares, pessoas fora, carros de exteriores da TVI, e o meu primeiro pensamento, sinceramente, foi: ok, vão fazer aqui algum tipo de filmagem para alguma novela, para alguma coisa do género. Mas continuando o caminho, ao passar por cima da Avenida Santos e Castro, vejo que, de facto, os caminhões eram imensos, uma fila enormíssima, e vejo um carro de exteriores da RTP também a filmar. Obviamente que aí pensei, não, espera aí que isto não ia estar a TVI e a RTP em filmagens conjuntas, se não fosse algo diferente. E depois, entretanto, logo a seguir, nem de propósito, entrou um noticiário e comecei então a ouvir que era um protesto de suinicultores. Aquilo ainda teve para correr mal, porque os suinicultores quiseram interromper a circulação na segunda circular. Eu, sinceramente, neste tipo de situações, ok, eu percebo, no fundo, o desespero dos produtores de leite lá em cima e dos suinicultores no protesto em Lisboa. No entanto, eu, sinceramente, não consigo concordar com qualquer tipo de manifestação que tenha um forte impacto na vida de muitas outras pessoas que não têm nada a ver, e muitas delas que, no fundo, acabam por concordar com os suinicultores. Querem manifestar-se, têm todo o direito, claro. Felizmente temos o direito a manifestar-nos. No entanto, o impacto para os restantes deve ser o mais reduzido possível. Até sob risco, digamos, sob pena de o protesto que estamos a fazer acabar por em vez de apoio da população em geral, vai, portanto, ser exatamente o inverso. Eu, sinceramente, se tivesse tido um forte impacto no meu caminho para casa, descansadinho, como queria vir na semana passada, dando-me conta que não podia passar e que ia ficar ali horas para tentar chegar a casa, é obviamente que eu nunca poderia ficar a favor dessas pessoas. Percebo perfeitamente a situação deles, volto a dizer, fazem muito bem a manifestar-se, tendo em atenção o impacto que isso vai ter para as outras pessoas, porque no fundo eu não tenho culpa nenhuma. Depois, uma outra situação que eu fiquei a saber durante a semana através da Rádio Comercial, eu ouço a Rádio Comercial todas as manhãs, achei
brutal o facto de termos tido um campeão nacional de corta-mato que é tudo menos atleta profissional. Aliás, ele no fundo é mais profissional do que os profissionais. No entanto, sendo amador, ele trabalha num supermercado em Almada, treina antes do trabalho de madrugada, treina nas pausas para refeição, correu com os ténis de estrada uma prova de corta-mato, e ainda assim apanhou a caminhoneta daqui para a aldeia das Açoteias, para Albufeira, e ganhou. Para espanto geral, ultrapassou atletas do Benfica, do Sporting, portanto todos eles profissionais que ganham dinheiro para treinar, pago pelas equipas e no fundo depois também por todos nós, os atletas de alta competição que se preparam para os Jogos Olímpicos. E, no entanto, vem um amador e ganha-lhes. Isso faz-me repensar um bocadinho. Atenção, eu estagiei em 2005, estagiei no Comitê Olímpico de Portugal, e apesar de sempre fui muito ligado ao olimpismo e a todos os desportos, na generalidade, principalmente atletismo, natação, mas além do futebol, obviamente comecei desde aí a puxar mais e a ter mais atenção aos nossos atletas olímpicos. Mas isto, de facto, dá que pensar, a partir do momento em que eu era, sem dúvida, e tenho um bom amigo, o José Costa, que é da equipa olímpica de vela e vai ao Rio com o Jorge Lima, em 49er, e, portanto, ainda assim, eu defendia sempre quando se pedia mais condições, mais dinheiro, e ok, merecem porque estão a tentar levar o nome de Portugal mais longe lá fora, como já levaram tantos outros, Rosa Mota, Carlos Lopes, a Fernanda Ribeiro, o Nelson Évora, mais recentemente portanto, a Vanessa, e tem certamente todo o meu apoio, mas no entanto fica sempre aquele pensamento do ok, eles já recebem por isso, já recebem para correr, para treinar, é a profissão deles, ok, é justo como qualquer outra, e no entanto vem um tipo qualquer que trabalha num supermercado, que não lhe são dadas condições nenhumas para treinar, é ele que as vai buscar, e no entanto chega lá e ganha os profissionais todos. Isso sinceramente dá que pensar, devíamos todos pensar bem nisso, principalmente todos aqueles que pensam e pedem muito, e que no final os resultados depois são escassos. Ainda assim, atenção, sou também da opinião que deveríamos dar mais condições no geral, no desporto em geral, a todos aqueles que o queiram praticar. Não estou a falar só de atletas de alta competição, mas no geral, infelizmente eu acho que o desporto em Portugal é muito pouco apoiado. E obviamente que isso reflete depois em todos os atletas de alta competição, porque são ali os de renome mesmo, são muito poucos, enquanto que isso não se vê noutros países. Alguns ok, apostam só numa ou noutra modalidade, nós acabamos por tentar chegarem a muita coisa, não digo que façamos mal, mas desde cedo se deveria apostar mais no desporto logo nas escolas. Existia um projeto, ainda deve existir, do desporto escolar. Eu tinha um cartãozinho e tudo, e ganhei uma medalha de prata no tiro nos Jogos de Lisboa, e portanto havia meia dúzia de competições, etc, mas na realidade isso nunca foi, pelo menos a ideia que eu tenho é que nunca foi um projeto de grande visibilidade. Devia de se apostar muito mais nesse desporto escolar, puxar mais as pessoas, os jovens, neste caso, os alunos, ver no que é que eles se adaptam melhor, construir por escola uma boa equipa em várias modalidades, consoante portanto, a oferta, digamos assim, ok? Se uma escola tem uma boa equipa, uma escola, aliás, pode ter uma boa equipa de basquete, porque tem bons elementos para o basquete e para o futebol, mas se calhar não conseguir apostar no vôlei ou noutra coisa qualquer. Deveríamos ir muito, não é um pouco, eu ia dizer um pouco que é o hábito, mas devíamos ir muito por aí, e eu tenho pena que não se aposte mais, só se fala de futebol,
mas não... fala-se muito pouco de todos os outros desportos, e eu sei que temos, e viu-se, lá está, nesta situação, temos por aí escondidos muitos bons atletas em várias áreas, e que no fundo não lhes são dadas as devidas condições. E continuando no desporto, mas lá está, mais uma vez, tudo anda à volta do futebol, e obviamente eu só poderia falar do meu Benfica. Começámos a semana com um jogo fácil, com o Tondela, e acabamos a semana a saber que vamos jogar com uma das mais difíceis equipas da Europa na Champions, nos quartos da Champions. Não vou dizer que é a segunda pior, atenção, a segunda melhor, aliás. Barcelona e Bayern, para mim, neste momento são os melhores. Não vou dizer que o Barcelona ou o Bayern estão melhores. Está um melhor que o outro. É uma das melhores equipas. Tudo bem, Real Madrid, Manchester United, qualquer uma das outras, talvez tirando o Wolfsburgo, fosse mais acessível. E atenção, não estou a dizer que iam ser acessíveis, mas era um bocadinho melhor. Com o Bayern, não sei, vai ser mesmo muito complicado. Não estou à espera de passar. E oxalá daqui a um tempo, umas semanas, alguém me tira a cara: vês, disseste que o Benfica não ia passar e afinal passámos com distinção. Adorava estar errado, mas não, decididamente não me parece. Já estou como um colega meu, o Cardoso, hoje dizia: se lá perdermos só por 2 ou 3-0, não está nada mal. Espero que façamos melhor figura que o Sporting fez da última vez. Senão aí então também vai ser muito complicado de gerir. Mas pronto, ao menos foi nos quartos de final da Liga dos Campeões. E isso também, falando do Benfica, lembro-me, obviamente, é incontornável, por mais que não se veja, mas todas as polémicas nos mídia, e principalmente nesses programas pseudodesportivos de discussão, sobre, por exemplo, esta semana, o caso do Júlio César, que deu uma resposta à altura, obviamente encenada, claro, aquela situação dele. Portanto, para quem não está muito dentro, o Inácio foi mais uma vez Inácio e disse que o Júlio César não jogava porque não tinha ainda renovado, ou não queria renovar, e o Benfica encostou. Não, meus caros, nós não somos o Sporting, não fazemos com o Júlio César aquilo que vocês fizeram com o Carrilho. Mas e lá está, o Júlio César depois deu na segunda-feira uma resposta à altura, obviamente em concordância. Aliás, ele na realidade deu 2 respostas à altura, encenada certamente, quando o jornalista lhe pergunta: o que é que disse, como é que comenta o que o Inácio disse, e ele: Inácio, quem é esse? Não conheço, não sei, não sigo essas coisas. Sim, foi bonito, foi uma resposta à altura no fundo, porque encenado ou não é isso mesmo. Quem é o Inácio? Portanto, é assim, não interessa saber o que é que certas e determinadas pessoas dizem. E isto só me leva também a repensar a influência dos mídia no desporto, porque sinceramente, eu já o disse anteriormente, não fosse toda a cobertura, quando lá está, isto não existia no tempo em que havia só um canal de televisão. Hoje em dia, obviamente, com tantos canais de televisão, cada um a querer dar o seu programa de desporto, a contratar uma carrada de pseudo-comentadores, a jogadores, etc, dá nisto. É normal que dê nisto. Entretanto, até já me ia esquecendo, que é, portanto, eu disse que o Júlio César tinha dado duas grandes respostas. A primeira, então, foi essa situação do Inácio. A segunda foi o post que ele publicou no Instagram, acho eu, ao lado do presidente, Luís Filipe Vieira, com legenda: aqui estou eu, encostado ao nosso presidente, ou pelo nosso presidente, ou encostado no Benfica, algo do género. Foi com bastante humor, digamos assim, mas é assim que estas coisas têm que ser encaradas. É como digo, não vale a pena ligar a certas e determinadas pessoas, porque de facto, muito para o show-off, querem destabilizar, mas
não nos pode ser dado ouvidos, caso contrário, acabamos mesmo por destabilizar. Eu acho que o Benfica melhorou até quando deixou de ligar àquilo que, por exemplo, o Jorge Jesus dizia, e até o Bruno de Carvalho. De facto, já estou como o Belo, Jorge Jesus é difícil dizer. Mas eu acho que o Benfica acabou por melhorar quando ganham essa tranquilidade de não ligar principalmente àquilo que o Sporting dizia, e é isso que temos que fazer, e é manter-nos no nosso caminho, focados no nosso objetivo, que é ganhar o campeonato. De outra forma não vamos lá, e no fundo é assim no futebol e em tudo na vida, não ligar ao que os outros dizem, perseguir os nossos objetivos. Eu há uns tempos até vi um clipe que tem muito a ver com isso, e agora desligando um bocadinho do futebol, mas tem muito a ver com o não ligarmos ao que os outros dizem e perseguirmos os nossos objetivos, tentarmos, que era um clipe animado, desenhos animados, digamos, que eram uns sapos dois sapos caíram dentro de um buraco muito fundo, e um deles era surdo, o outro não, e lá de cima os amigos sapos diziam: vocês vão morrer aí em baixo porque vocês não conseguem saltar, vamos embora, desculpem lá, mas vocês não vão conseguir sobreviver, etc, 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 etc. Só desmoralizando, obviamente. O que eu via não tentou, resignou-se com o que os outros diziam. O surdo olhava e via apenas os amigos a gritarem lá do alto qualquer coisa que ele imaginou como sendo palavras de incentivo, e com achares de incentivo, já agora, porque os sapos não falam, mas pronto. E ele interpretou como sendo incentivo e tentou saltar e acabou por sair do buraco. E é isso, no fundo, que nós temos todos que fazer. Isto foi um momento aqui um bocadinho mais inesperado, muito filosófico, mas apareceu de forma inesperada. E pronto, penso que por esta semana é tudo. Espero que tenham gostado. Visitem-me em www.marcoferreira.com, procurem-me no Facebook, etc. Até para a semana. Um abraço.